consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Diga mais uma vez, alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. E se tem alguma alma ferida e algum coração que ainda não foi consertado, eu profetizo sobre a tua vida nessa noite restauração, mudança. Eu profetizo sobre a tua vida nessa noite o extraordinário de Deus, o novo de Deus, e você vai sair daqui diferente, porque o Cristo ressuscitado está aqui, a tua pedra de ajuda está aqui, e Ele vai restaurar você. Vamos receber o servo de Deus que vai ministrar a palavra, pastor Julián, em nome de Jesus, com as palmas bem fortes para o Senhor. Glórias a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Aproveitando que tu está em pé, pega a tua Bíblia e abre ela comigo no primeiro livro do profeta Samuel. Glórias a Deus. Capítulo de número 7 e o versículo de número 4 em diante. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículo 4. Eu quero glorificar o Senhor Deus pela honra de poder estar com os irmãos nessa noite, conhecer esta congregação abençoada e poder compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Quero agradecer ao pastor titular dessa igreja, pastor Zéias, esse homem de Deus, que a gente conheceu na sexta, mas já fizemos uma amizade abençoada. Deus abençoe a toda a igreja de Cristo, ao presbítero que esteve aqui, me fez o convite. Mas amanhã eu já tenho compromisso. Mas eu me proponho a estar na próxima quinta lá, varão. Tá bom? Se der tudo certo, a gente está lá na próxima quinta. É uma honra e uma alegria muito grande. Eu estou um pouco afônico, porque eu peguei uma gripe desde segunda-feira e hoje que começou a dar uma melhorada. Então os irmãos me perdoem, eu vou começar devagar, mas não sei se eu termino no mesmo ritmo. Tá bom? Glórias a Deus. Deus abençoe. 1 Samuel. Primeiro, para o livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículo 4, quem encontrou diz amém. Amém. Diz assim: então os filhos de Israel tiraram do meio os balaíns, os astarotes, e serviram somente ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram com seus maiorais contra Israel. A saber disso, os filhos de Israel se atemorizaram, pelo que disseram a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então Samuel tomou um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Sucedeu que, estando Samuel oferecendo o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Trovejou o Senhor naquele dia com grande estrondo sobre os filisteus e os aterrorizou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Aleluia. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os feriram até debaixo de Bet-car. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e deu a ela o nome de Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Amém. Feche a sua Bíblia e tome seu assento, dando glórias ao Senhor. Glórias a Deus. Eu quero que você grave um nome. O nome que fora dito aqui por 5 vezes nos versículos que nós lemos. Grave o nome Mispa.
E no final você vai entender o porquê que eu fiz que você gravasse isso. O Senhor trouxe ao meu coração uma palavra estabelecida em cima do tema escolhido para essa festividade, para este aniversário. E já dou os parabéns. E que o próximo ano esse lugar fique pequeno, para a glória do Senhor. Amém? Deus trouxe ao meu coração a palavra estabelecida no capítulo 7 de 1 Samuel. O versículo que nós lemos, o versículo de número 12, é talvez um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada do povo evangélico. Quem é que nunca foi em um culto, em um trabalho, em um congresso, onde o pregador ministrou sobre Ebenezer, falando a respeito do grande livramento do Senhor? Esse texto geralmente é um texto que é muito citado em cultos de finais de ano, em cultos onde é dada oportunidade a líderes de departamento, pastores, obreiros, e a pessoa assume o púlpito e diz: olha, irmão, esse ano foi um ano difícil, um ano de luta, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Até aqui o Senhor nos sustentou, nos guardou, nos protegeu. E de fato não é errado dizer isso. De fato o Senhor guardou, o Senhor protegeu, para que chegássemos no fim do ano abençoado, protegido. Mas quando Samuel ele diz: chamarei esse lugar a partir de hoje Ebenezer, e quando alguém pergunta por que Ebenezer, ele diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel não estava querendo dizer: irmão, passamos por lutas e por dificuldades, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Você vai entender o que realmente Samuel queria dizer quando ele disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Para entender o capítulo 7 de 1 Samuel, é necessário trazer você até o capítulo 4 do mesmo livro. O capítulo 4 e o capítulo 7, eles têm uma grande conexão entre si. Entre o capítulo 4 e o capítulo 7, nós temos um período na história de Israel de cerca de 20 anos. Para entender o capítulo 7, para entender os eventos, para entender aquilo que Deus está fazendo no capítulo 7, é necessário entender o início de tudo isso. E o início está no capítulo 4. O que é de tão importante no capítulo 4? No capítulo 4 de 1 Samuel, nós temos um Israel liderado por um juiz chamado Eli, com seus 98 anos de idade, liderado e ajudado por seus dois filhos, Ofni e Finéias. A Bíblia diz que esses dois meninos eram sacerdotes, só que eram filhos de Belial. Eles corrompiam o templo que estava estabelecido em Siló. Eles não andavam segundo o caminho do Senhor. Eles roubavam o sacrifício que o povo trazia. O povo trazia carne para o sacrifício, eles diziam: não, isso aqui é para mim. Tomavam a força, e se não desse, eles batiam. Tamanha perjúrio é que eles cometiam no templo. A situação era tão triste, tão agravante em Israel, que a Bíblia diz que não havia mais revelações e nem visões. Deus havia cessado de falar com o povo. De repente se levanta uma grande batalha entre o povo de Israel e os filisteus. Os filisteus reúnem o seu exército e marcham até o campo de batalha. Os israelitas juntam o seu exército e também para o campo de batalha, liderados por quem? Ofni e Finéias. Ofni e Finéias diz: não tem problema, nós vamos vencer essa luta, nós estamos em maior número, nós vamos vencer de barbada. Mas nos diz a Bíblia que na primeira batalha eles voltam sem 4.000 soldados. Nessa primeira batalha os filisteus mataram 4.000 soldados do exército de Israel. Voltam eles arrebentados, assustados. Só que Ofni e Finéias diz: olha, não se desesperem, nós perdemos esta batalha por um motivo. Qual foi o motivo, Ofni e Finéias? Nós perdemos a batalha porque a arca do Senhor, símbolo da presença e da glória de Deus, não estava conosco. Vamos pegar a arca do templo, do tabernáculo, vamos colocar sobre os ombros e vamos para a batalha, e Deus vai nos dar a bênção. Eles achavam que por tomar uma atitude visível, Deus se conformaria com suas atitudes errôneas e pecaminosas. Deus não se engana com uma lágrima de crocodilo. Deus não se engana com cara de piedade. Deus não se engana com aparência de crente dentro da igreja. Aleluia. Não adianta ser um Ofni e Finéias lá e quando chega no momento da batalha tentar enganar o Senhor simplesmente porque está com uma arca em cima do ombro. Deus não se enganou. Aí nos diz a Bíblia que a terrível, a batalha foi pior.
Se na primeira batalha caíram 4.000, na segunda peleja não caíram 4, morreram 30.000 soldados israelitas. Não bastasse os 30.000 morrerem, Ofni e Finéias são assassinados na batalha. Não bastasse os 30.000, mas Ofni e Finéias, nos diz a Bíblia que a arca da aliança é tirada do meio do povo, é arrancada dos braços de Israel e é levado para a casa do rei Deus Dagom, o Deus dos filisteus. Nos diz a Bíblia então que um dos soldados volta ensanguentado, arrebentado, e ele vem gritando com voz de choro. Ele olha e vê que aquele moço está desesperado e pergunta: ei, que alvoroço é esse? O que foi que aconteceu? E ele, com a voz bem embargada no meio das lágrimas, ele diz: perdemos a batalha. O que é que aconteceu, moço? 30.000 homens morreram, 30.000 esposas não terão mais seus maridos, 30.000 filhos não terão mais seus pais. O que mais aconteceu? Não só os 30.000, mas os seus 2 filhos também foram assassinados. Ofni e Finéias não vivem mais. Não bastasse isso, ó Eli, a arca da aliança, símbolo da presença de Deus, foi arrancada do meio do povo. Ela foi roubada, ela foi levada embora. Quando ele ouve esta mensagem, ele se desespera e cai para trás. Eu diz a Bíblia que ele era um homem já muito gordo, e com a queda ele quebra a cabeça. A mulher de Finéias estava à beira do parto. Eram as últimas semanas, quando ela ouve a notícia que a arca foi levada e que o seu marido havia morto. Ela entra em trabalho de parto, e quando ela entra em trabalho de parto, ela gera um menino. E quando o menino nasce, alguém pergunta qual é o nome, e no meio das lágrimas ela diz: o menino vai se chamar Icabode. E alguém pergunta: mas por que esse nome? E ela diz: porque foi roubada a presença, a arca do Senhor foi embora. Eu acatei a minha menina de 6 meses de idade. Eu participei desde o momento em que minha esposa entrou na maternidade até o momento em que ela nasceu, aquela pequenininha ensanguentada nas minhas mãos. Eu me lembro que quando eu cheguei na maternidade com a minha esposa, na mente dela, pastor Cegas, ia ser parto, ia ser uma cesárea. Mas o médico disse: não, nós vamos fazer parto normal. E colocou ela no soro. Isso era 7 horas da manhã. Às 3 horas da tarde começou a dar contração. Aleluia por isso. Eu não tenho essa capacidade de gerar filho. O homem não tem essa capacidade. Deus deu esse privilégio para a mulher de gerar filho no seu ventre. Só que este momento é terrível, o momento das dores. Algo que a gente, o homem, não consegue imaginar. Quando as contrações vinham de minutos em minutos, eu olhava para o rosto dela, e o desespero, a dor, ela suava, ela gritava, apertava minha mão, e eu sem saber o que dizer, eu dizia: aguenta firme que vai dar tudo certo. Tamanha era a dor do parto. Quando eu olho para esse capítulo aqui, eu olho para a mulher no meio das dores do parto, mas ela se esquece das dores do parto, porque ela entende que maior que uma dor de parto é perder a presença de Deus, é perder a glória do Senhor, é perder a manifestação de Deus. Deus nos livre de um dia ficar sem a sua presença. Aleluia. Podemos ficar até sem os levitas, podemos até ficar sem os pregadores, podemos até ficar sem os templos, mas sem a presença do Senhor nós não podemos ficar. A presença de Deus é maior. Levante a mão aí, abre a tua boca e glorifica o Senhor pela sua presença em nosso meio. A arca é levada, e quando a arca é levada, Israel, a partir do capítulo 4, então, se torna escravo dos filisteus. Israel não planta sem ordem dos filisteus. Israel não faz festas nacionais, que era o costume estabelecido pela lei judaica, pela lei mosaica. Israel não podia realizar mais sem ordem dos filisteus. Israel não podia fazer mais ajuntamento nacional sem ordem dos filisteus. Israel não dava um passo para frente, um passo para trás, sem a ordem dos filisteus. Era tão terrível que nos diz a Bíblia que até os ferreiros de Israel foram tirados. Os filisteus não deixaram nem ferreiro em Israel, com medo que eles construíssem armas e se revoltassem. Quando alguém queria afiar uma ferramenta, nos diz a Bíblia que eles tinham que descer até os filisteus para afiar. Tamanha era a humilhação, tamanho era o desprezo. Esse desprezo e essa humilhação, meu amado pastor, durou cerca de 20 longos anos. 20 anos, Israel não suporta mais. Israel não aguenta mais a aflição. Israel não aguenta mais a dor. Israel não aguenta mais a humilhação de ver os seus filhos comer daquilo que os filisteus lhe permitem comer. Israel não aguenta mais. É nesse momento que eles se lembram que ainda existia um Deus, e eles começam a clamar ao Senhor. Então inicia o capítulo 7. E no capítulo 7 inicia um dos ministérios mais poderosos da Bíblia Sagrada, o profeta Samuel. No capítulo 7, Samuel está com 40 anos de idade. Ele vai iniciar o seu ministério profético
Israel. Ele olha para Israel totalmente desesperado, angustiado e aflito. E eles dizem: nós precisamos de uma mudança. Deus precisa fazer algo. Nós não aguentamos mais essa situação. Mas, aleluia, Samuel diz: então é fácil. Se vocês querem mudança nas nossas vidas, primeiro, tirai os deuses estranhos do meio de vós. Tirai o Deus estranho das vossas vidas. Tirai a idolatria do nosso meio. Aí você diz: irmão Giliano, não venha falar sobre idolatria, porque eu não tenho nenhuma imagem de escultura na minha casa. E quem é que disse que idolatria é uma imagem? Idolatria é um sentimento. Idolatria é tudo aquilo que tira o primeiro lugar de Deus na nossa vida. Tem muita gente na igreja, na casa de Deus, que diz que serve ao Senhor, mas em primeiro lugar está a casa, em primeiro lugar está o carro, em primeiro lugar está o ministério, em primeiro lugar está a família, em primeiro lugar está o ouro e a prata, e Deus está lá no final da fila. É o idólatra. Então diz: tirai do meio de vós os deuses estranhos. Israel olha para ele e diz: tá, se nós tirar os deuses estranhos, a situação muda. É o princípio, é o começo, é o início, vai dar tudo certo. Eles então tiram e dizem: olha, nós terminamos, não tem mais nenhum Deus, nós acabamos com ele, quebramos, fizemos eles em 1000 pedaços. Qual é o próximo passo agora? Samuel então diz: então amanhã eu quero todo Israel, homem, mulher, pequeno, grande, ancião, moço, todos reunidos em Mispa. Amanhã eu quero todo mundo, pastor Zé, reunidos em Mispa. Quando Israel ouve Mispa, dá um nó na garganta. A canela começa a tremer. A testa começa a suar gelado. Porque lembranças começam a ser trazidas novamente. Mispa, para Israel, trazia lembrança de fracasso, derrota e humilhação. Por quê? Porque Mispa ficava a cerca de 8 quilômetros de Jerusalém. Sabe aonde é Mispa? É o mesmo lugar aonde Israel perdeu a batalha do capítulo 4. Mispa é exatamente o mesmo lugar aonde a arca foi roubada, aonde Israel se tornou escravo, aonde a humilhação veio sobre eles. Então durante 20 longos anos eles não suportavam ouvir a história de Mispa. Se alguém falava sobre Mispa, trazia lembrança de desespero. Eles diziam: cale a boca, não fale sobre isso, não me lembre desse lugar, não me lembre dessa história. Foi lá que eu perdi, foi lá que eu caí, foi lá que eu sofri, foi lá que eu fui derrotado. Não me lembre de Mispa. Mas Samuel está dizendo: amanhã todo Israel tem que estar em Mispa. Aí alguém lá no fim da fila levanta a mão e diz: com licença, profeta, fala o que é. Por que é que tem que ser logo em Mispa? Não podia ser nas Campinas do Jordão, não podia ser em outro lugar, até no deserto. Mas em Mispa, Samuel, convenhamos, é lembrança de derrota, é lembrança de fracasso. Por que traz lembrança de fracasso, rapaz? Porque foi lá que a gente perdeu a guerra, foi lá que nós nos tornamos escravos, e foi lá que a presença de Deus foi roubada. Aí ele olha e diz: pois é exatamente onde vocês caíram que Deus quer levantar vocês de novo. É exatamente onde vocês perderam que Deus quer restituir para vocês de novo. É exatamente onde vocês foram humilhados que Deus quer exaltar vocês de novo. Deus te trouxe aqui para dizer: hoje eu vou mudar o Mispa da tua vida. Hoje eu vou mudar a história que te traz lembranças amargas. Uma nova história Deus está escrevendo para a tua vida. Levante a tua mão, pega no braço do teu irmão aí e diga: Deus vai mudar a tua história. Diga: Mispa vai subir na tua vida. Deus tem uma beleza preparado para você. É exatamente lá. Quantas lembranças você tem amargas do teu passado, que você gostaria de esquecer, que você gostaria de não lembrar mais. Coisas que foram aflitivas, humilhações, angústias, sofrimentos. E tem pessoas que não aguentam tanta humilhação, pegam as suas coisas e mudam para outra cidade, para um outro estado, na esperança de esquecer o passado aflitivo, de esquecer a angústia do passado. Mas Samuel diz: olha, é em Mispa, é exatamente lá onde vocês perderam, que Deus quer mostrar para todo mundo que na primeira batalha vocês perderam sem Ele, na segunda vocês estão com Ele. É Ele que vai vencer, é Ele que vai fazer o milagre. Amanhã todo mundo em Mispa. Aleluia.
6 horas da manhã. Está todo o povo reunido. Meu Deus. O que será que o profeta vai falar? Samuel assume a tribuna e começa a dizer: Deus vos dá vitória hoje. Hoje Deus fará um milagre. A história de vocês muda. Só que alguém que estava no meio ouviu que Israel estava junto, e era proibido pelos filisteus, e saiu correndo lá para avisar os filisteus. Ei, fala! Os escravos israelitas estão todos reunidos. Aonde? Em Mispa. Como é que é? Eles têm coragem de voltar para lá? Eles estão todos lá. Homem, mulher, pequeno, grande, velho, moço, ancião. Estão todos lá. Então prepara o exército. Não precisa se arrumar muito não, porque nós já derrotamos eles lá. Lá nós vencemos eles. Lá nós pisamos na cabeça deles. Lá nós humilhamos eles. Lá nós fizemos deles nossos escravos. Então não precisa de muita gente. Basta um pouquinho, porque nós vamos vencer essa batalha. Aleluia. Eles não sabiam que a primeira batalha Israel não estava sem Deus. A primeira batalha eles perderam porque Deus não estava no meio. Agora a segunda eles iam enfrentar Deus direto. Aleluia. Satanás olha para você e vê você querendo levantar, querendo você se erguer novamente. O desejo de Deus te usar de novo. Satanás diz: ei, você não pode se erguer mais. Você não pode se levantar mais. Você fez isso, aquilo, isso e aquilo. Mas Deus vai te levar até Mispa e vai te levantar lá para mostrar para o diabo que Ele é Deus na tua vida e que Ele não depende da ajuda de ninguém para te abençoar. Ele é Deus, é poderoso, é grande, é eterno, e só Ele é responsável pela tua história. O diabo vai ficar envergonhado a partir de hoje. Ele vai ver você chegar em casa de cabeça erguida e vai dizer: rapaz, o que aconteceu? Tua família está desabando, teu ministério está desabando, a tua história está desabando. Quando Satanás disser isso, levanta a cabeça, estupa o peito e diga: Satanás, as lembranças, a marca de derrota ficou tudo para trás. Eu estou vindo do culto onde Deus usou o pregador para me dizer que a última palavra da minha vida é dele. Deus vai transformar o meu disparo. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus Santo, Deus. De repente, lá no horizonte, a poeira começa a levantar. Alguém olha e diz: rapaz, o exército dos filisteus está vindo, e agora? Aí eles vão clamar para quem? Para Samuel. Ajuda-nos, clama ao Senhor por nós. E o que é que Samuel fala? Primeiro eu preciso de um cordeiro. Eu preciso de um cordeiro. Eu quero te dar um conselho aqui, homem de Deus e mulher de Deus. Quando você quiser um conselho da parte do Senhor, uma palavra de Deus, não vai procurar esse tipo de crente que só sabe fazer fofoca da vida dos outros, irmão. Quando você quiser um conselho da parte de Deus, não vai procurar esses profetas michuruca, que só prega prosperidade e que só entrega profecia pra gente rica, só entrega profecia pra ganhar terno, gravata e sapato. Quando você quiser uma mensagem de Deus, procura profeta que tem cordeiro. Procura profeta que tem cordeiro. Procura profeta que tem cordeiro. Porque profeta que tem cordeiro tem ligação direta com o Senhor, tem ligação direta com Deus. Quem é profeta, levante a mão. Agora só quem é cordeiro, levanta as duas, abra a boca e dê um glória mais alto que você puder. Tem um monte de profeta andando por aí sem cordeiro. Aleluia, ele sobe na Bíblia com um ponto e diz: foi eu que fiz, eu fiz acontecer, foi eu que estava lá, eu estendi a mão, eu falei, eu fiz. E o cordeiro estava do lado dizendo: ei, se não fosse eu na tua vida, nada acontecia. O milagre só aconteceu porque o cordeiro estava junto. O cordeiro não pode faltar. Deus, aleluia. Deus tremendo, aleluia. Deus, aleluia. A Bíblia diz que Samuel está sacrificando o cordeiro. Vamos à batalha? Mas nós não temos armas. Vão. E eu sacrifico o cordeiro. E Deus faz o resto. Deus quer um milagre. Quem quer um milagre aqui? Quem quer um milagre aqui? Deus pode realizar. Mas a atitude de fé é tua. É você que tem que tomar dar o primeiro passo. Não adianta ficar batendo de porta em porta, de casa em casa. Parece que as galinhas da Angola estão francas.
Toma uma atitude. Aleluia. Diga: não, eu posso ter levado muita bordoada, mas no pó eu não fico. Bate a poeira, levanta a cabeça e marcha. Porque quando você tomar atitude, Deus coloca o exército inimigo para correr. Deus coloca o exército. E foi isso que Deus fez. A Bíblia diz que Deus trovejou do céu. Aleluia. Sabe o que é isso? Raios e trovões. Deus começou a falar. E quando Deus começa a bradar no céu, os filisteus olham um para o outro e ficam atordoados, não sabem o que fazer. Um bate no outro, outro bate no outro, e ficam todos atordoados e começam a correr um para um canto e outro para o outro. Largaram até as armas. Israel disse: olha, largaram as armas, vamos pegar elas e vão atrás. A Bíblia diz que Israel sai perseguindo os filisteus e os destrói. E quando retorna com a vitória nas mãos, Aleluia. Samuel está lá, meu cordeiro sacrificado já. E ele diz: Samuel, vencemos a batalha, colocamos os filisteus para correr. Eles não estão mais dominando sobre nós. Agora Deus nos fez triunfar. Aleluia. Samuel dá um sorrisinho no rosto e diz: eu sabia que isso ia acontecer. Então, por favor, vocês dois, esse soldado grandão aí, tá vendo aquela pedra lá? Tô vendo. Traz ela aqui pra mim. Traz ela pra mim. Alguém traz a pedra, coloca no lugar. Aleluia. Samuel derrama azeite, não diz a Bíblia, mas a consagração do local e de uma pessoa ou de alguém era através do azeite. Samuel derrama azeite e diz: ei, olhem aqui pra mim agora, todos vocês. Foi aqui que vocês perderam a batalha, lembram? Lembramos. E é exatamente aqui que Deus vai apagar as lembranças amargas de vocês. A partir de hoje, quando vocês lembrarem de Mispa, não virá mais lembranças de fracasso. Porque esse nome Deus risca da vossa história. Por quê? Porque eu batizo ele de novo. Com o quê? Se chamará Ebenezer. Como é que é? Sim. E o que é Ebenezer, Samuel? Rocha de ajuda, pedra de salvação. A partir de hoje, as lembranças amargas do passado serão trocadas por lembranças de vitória do futuro que Deus fará para a tua vida. Se prepare. Deus está dizendo: ei, nada que aconteceu no passado vai se comparar com a história que eu estou escrevendo para você no futuro. Se até aqui a tua história foi de derrota, de fracasso, Deus te manda dizer: Mispa na tua vida termina hoje, porque o Ebenezer começa a ser escrito na tua história. Deus te levanta hoje como um soldado guerreiro que não tem medo da batalha e da peleja. Rocha de ajuda. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. E eu entro com a mensagem agora aqui que o Senhor me deu. A Bíblia, ela foi escrita em várias linguagens. Quando a gente lê ela, a gente precisa entender, para compreender e tentar interpretar da melhor forma possível. A Bíblia usa a linguagem literária, simbólica, figurativa, espiritual. E uma das linguagens que a Bíblia usa é uma linguagem tipológica. O texto que nós lemos é uma história real, aconteceu, mas a rocha que aqui está é uma rocha de uma linguagem tipológica que aponta exclusivamente para o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Em 1 Pedro, no capítulo 1, ele diz que Jesus é a pedra rejeitada pelos edificadores. A Bíblia diz em Efésios 2:20 que ele é a pedra principal. A Bíblia diz em Marcos 12:10 que ele é a pedra eleita, a pedra de escândalo. Jesus é a rocha, Jesus é a pedra. Os filisteus só não dominam sobre a tua vida porque a rocha de escape faz parte da tua história. Jesus está ali como um guerreiro. Nos diz a Bíblia no capítulo 6 de Daniel, ou no capítulo 3, se eu estou equivocado, que um dia o rei teve um sonho. E qual foi esse sonho? Ele viu uma estátua. A estátua tinha cabelo, cabeça de ouro, tinha peitos de prata, braços de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés misturados com ferro e barro. O rei não sabia a interpretação, mas Daniel falou: rei, é só uma. A cabeça de ouro é você, a Babilônia, é o teu império poderoso, não existe outro parecido com ele. O segundo será maior do que você, será o que virá depois. O primeiro é a Babilônia. A prata simbolizava os medos e os persas, o bronze simbolizava a Grécia, a
através de Irachá